Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Natália Cantini e eu sou dona desse canal aqui que você está assistindo. E hoje eu vim, digamos assim, trazer um complemento do último vídeo que eu falei um pouco aí sobre dicas de estudo para quem está fazendo EAD, para quem está estudando EAD. E eu vim explicar um pouquinho das vantagens e desvantagens do ensino à distância e por que eu escolhi fazer ensino à distância antes mesmo da pandemia começar, antes mesmo de essa coisa toda acontecer, por que eu escolhi fazer faculdade à distância e inclusive agora fazer pós-graduação à distância. Bom, gente, a primeira coisa, eu até comentei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo que eu gravei falando sobre as dicas do EAD. O porquê que eu escolhi o EAD, dos pontos principais e que eu acho que é que hoje vocês podem ver isso bem na prática, é que hoje o EAD ele é o futuro, digamos assim. Ele, na época que eu comecei, ele era o futuro do ensino e hoje ele já é uma coisa assim que a gente já vê como sendo presente na nossa realidade e que eu acredito muito que não vai mudar isso, assim. A gente vai continuar tendo ensino à distância hoje como opção, que a gente vai manter, que a gente vai continuar tendo. E eu acredito que as faculdades que não estão na modalidade de distância vão passar a oferecer mais opções de curso à distância, ou no mínimo, assim, se os cursos não forem 100% à distância, vai ser assim, metade, algumas coisas assim, medicina, direito, é difícil transportar completamente para o ensino EAD por conta da parte prática, né? Mas alguns cursos eu acredito que vai ter no mínimo essa divisão aí entre algumas aulas presenciais e algumas aulas ao vivo. Eu acredito que isso vai ser uma tendência cada vez maior. Não acredito que vai ser uma coisa que vai mudar da noite pro dia, mas eu acredito sim que é uma tendência pela questão que a gente já tem vivenciado nos últimos tempos. Então, esse é o meu ponto de vista, eu já via isso desde aquela época e eu acredito que a tendência é isso só se intensificar daqui pra frente. Dito tudo isso, eu vou começar um pouquinho agora com as vantagens do ensino à distância e que foram coisas que me levaram a decidir por esse curso, por essa modalidade de ensino de curso, enfim. A primeira de todas, gente, é a questão da liberdade geográfica. Por quê? Para vocês terem ideia, agora na pandemia, ano passado quando eu me formei em novembro de 2020. Eu comecei a estudar em abril, mais ou menos, de 2018. Meu curso era um curso de 2 anos, eu tive que fazer uma interrupção de 6 meses porque eu viajei pra fora, então eu fiquei 6 meses sem estudar, mas quando eu voltei eu continuei normalmente, então é um curso de 2 anos que demorou quase 3 por conta dessa pausa aí, mas foram 2 anos de ensino, terminei em novembro de 2020. Quando começou a pandemia, a gente começou a fazer as provas em casa. O que acontece no sistema EAD? A gente fazia todas as aulas online, os exercícios online, tudo online, e as provas a gente tinha que ir no polo para poder fazer as provas. Pelo menos na minha faculdade que eu estava estudando era assim. Quando entrou a pandemia, nem as provas a gente tinha que fazer no polo, a gente podia fazer em casa. Então tem um sistema lá com segurança, câmera e tal, e a gente conseguia fazer em casa. Então o que acontece? Se eu quiser hoje viajar, por exemplo, para algum lugar e conseguir manter esse ritmo de estudos, eu posso estar na minha casa, eu posso estar na casa de um parente, eu posso estar na praia, eu posso estar onde eu quiser e eu posso estudar. Então, assim, isso me dava uma liberdade geográfica muito boa e que eu valorizo muito, até porque eu sou uma pessoa que gosta de viajar e tal, e até por conta dessa questão de facilidade, né, de saber que, assim, se eu quiser fazer alguma coisa, eu não estou presa a um local. Então, essa foi a primeira coisa que pra mim foi muito importante e que eu valorizo muito. A segunda coisa que pra mim que foi uma vantagem foi a questão do tempo, gente. Eu já falei isso também no outro vídeo, vou repetir algumas coisas aqui, mas assim, faculdade nenhuma vai te ensinar tudo que você precisa saber para poder ser um profissional bom lá fora. Escola nenhuma vai te ensinar tudo que você precisa saber para entrar na faculdade, para ser alguém na vida. Meu pai sempre falava isso pra mim, ele falava assim: Natália, quem faz a escola é o aluno, quem faz a faculdade é o aluno, quem faz o profissional bom, qualificado, quem faz uma boa empresa também é o profissional. Então o que acontece? A gente precisa parar de pensar que a faculdade, a escola vão ensinar tudo que a gente precisa saber. A gente precisa sair da caixa e ir atrás. A gente precisa se mexer, a gente precisa procurar e ter atitude e buscar esses conhecimentos. E eu tinha esse conhecimento, acho que a faculdade não ia me dar. Isso assim, gente, faculdade de distância, faculdade presencial, nunca vai dar tudo que a gente precisa. Até porque muita coisa a gente vai aprender na prática mesmo. Então assim,
Eu, por exemplo, meu curso era de marketing digital. Eu aprendi muita coisa na faculdade, aprendi. Mas muita coisa que hoje eu aplico no meu trabalho, eu aprendi fora, eu aprendi com outros cursos, eu aprendi fazendo workshop, eu aprendi indo em eventos, eu aprendi em outros lugares que não na minha faculdade, que não no meu curso. E isso, como eu falei, vale para qualquer tipo de ensino, à distância presencial. Nunca vão te ensinar tudo o que você precisa saber ali. Sempre você vai aprender mais coisas fora. E além disso, eu sou uma pessoa que gosta de estudar um pouco outras áreas também. Então, o que aconteceu? Eu pude também abrir um pouco mais esse espaço de tempo para poder estudar outras coisas. Hoje, com o ensino à distância, eu consigo estudar mais ou menos 2 horas por dia, 1h30 por dia, e ir muito bem no semestre. Eu sempre segui esse ritmo e deu muito certo para mim. Agora eu estou fazendo pós-graduação, eu estudo 2 horas por semana, 3 horas por semana no máximo, e eu consigo muito bem no decorrer do semestre. Então, assim, eu tinha pouco tempo que eu precisaria me dedicar ali ao aprendizado da faculdade, e o restante do tempo eu tinha livre para o quê? Para estudar outras coisas que a faculdade não me ensinava da minha área e áreas paralelas. Então, assim, eu queria estudar um pouco sobre confeitaria, eu queria estudar um pouco sobre empreendedorismo, eu queria estudar um pouco sobre neuromarketing, que é uma área de interesse minha. Eu pude fazer tudo isso durante esse período porque eu tinha essa liberdade de tempo também. Eu tinha essa flexibilidade de falar assim, hoje dá para estudar isso, hoje dá para fazer aquilo. E isso eu valorizo muito e eu sei que tem outras pessoas aí que também valorizam muito. Então, fica a dica. Outra vantagem que eu acho que é assim, uma das melhores do ensino à distância é a questão do preço. A mensalidade é mais barata sim, porque o que acontece? Você não tem que ficar mantendo prédio escolar, você não tem que ficar mantendo luz, você não tem que ficar mantendo professor e tal. Então, assim, é muito mais barato para a faculdade e é muito mais barato, consequentemente, para nós alunos. Então, assim, hoje você pega um curso, por exemplo, de letras, que você vai pagar 1.000 e poucos a mensalidade. No ensino à distância você consegue achar por 200, 300 reais a mensalidade. É óbvio que você tem que procurar, enfim. Não é sair escolhendo qualquer faculdade também, porque tem faculdades e faculdades, assim como nas faculdades presenciais também tem faculdades e faculdades, algumas são melhores, outras nem tanto. Então, assim, você também tem que saber escolher. Mas você tem um acesso financeiro muito mais fácil, é muito mais fácil de você estudar do que era antigamente. Então, com 200, 300 reais por mês você consegue se graduar num curso, quem sabe até fazer uma pós-graduação, enfim, que é o meu caso, por exemplo. Então, financeiramente é bem mais acessível. E por último, mas não menos importante, desenvolver disciplina, gente, porque assim, você acaba se apaixonando por estudar, sabe? Você acaba criando o desejo de estudar, você se sente estranho quando você não estuda. E assim, não é por uma obrigação, e isso ajuda você a ser uma pessoa assim, mais regrada, mais disciplinada, mais assim, compromissada com as suas coisas. Porque assim, ou você faz, ou você faz. Se você não fizer, vai chegar no final do semestre e você vai estar complicado, você não vai ter conseguido as notas que você precisaria para passar, você vai ter que ficar estudando muito mais. Então assim, você já tem a flexibilidade geográfica, já tem a liberdade de tempo, você já tem toda essa liberdade e então assim, aproveite dela, mas assim, também desenvolver responsabilidade. Então eu acho que nesse sentido o curso à distância ele traz esse compromisso, esse senso de responsabilidade muito maior que a gente precisa acabar desenvolvendo e vai ser muito útil também em outras áreas, então profissional, quando você for estudar outra coisa, enfim. Esse tipo de conhecimento não tão objetivo, né? Essa coisa mais assim abstrata, mais subjetiva, ela também é importante para o seu desenvolvimento como pessoa, de um modo geral. Eu vou falar um pouquinho também sobre as desvantagens, tá, gente? Eu sou muito defensora do ensino à distância, eu acho que ele é muito bom. Eu sei que tem muita gente que vai discordar totalmente de mim, vai falar assim, gente, essa menina é doida, mas eu sou muito a favor, tá? Eu gosto muito. Mas, assim, ele não é de tudo perfeito, tá? Porque tudo na vida a gente tem aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente perde. Tem um lado bom e tem um lado não tão bom. E o ensino à distância não é diferente. Então, assim, 2 coisas que pra mim que eu achei ruim e que eu tinha consciência disso quando eu entrei. Você tem que ter muita consciência, muita clareza de onde você está se enfiando, tá? Quando você vai escolher uma faculdade presencial, à distância, se você está fazendo qualquer decisão na vida, na verdade, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, das consequências, dos prós e contras, tá? Pra você não se frustrar, enfim. Então, assim, eu tinha muita consciência disso, era de isolamento e falta de networking. Pra mim são 2 desvantagens, assim,
que eu vejo na faculdade de distância, porque a gente tem algumas aulas ao vivo de vez em quando, mas, assim, não é tão fácil, assim, você desenvolver uma conexão com as pessoas e um convívio, né, do modo geral, porque, assim, quando eu comecei a fazer faculdade à distância, em 2018, eu trabalhava fora. Trabalhava, como eu falei, né, nessa loja de artigo de festa. Então, assim, todo dia, pela parte da manhã, eu estava trabalhando. Então, eu tinha contato com o mundo exterior lá fora, com outras pessoas, enfim. Quando a pandemia chegou, eu trabalhava já em casa e eu estava estudando em casa. Então, pra mim, assim, eu fiquei um pouco mais isolada e não foi legal, né? Eu ainda tô nesse período ainda agora, mas isso eu acho que é todo mundo, né? Então, assim, tem esse isolamento que não é tão legal. Mas, assim, se você sabe viver bem com isso, se você tem outras formas de se conectar com outras pessoas, é bem provável que você lide muito bem com isso. Eu mesma tive um pouco de dificuldade aqui e ali, mas agora com a pandemia, no começo não me afetou tanto. Mas, assim, eu sobrevivi, tô muito bem. Tô viva. Então, esse ponto. E o networking, de fato, porque, assim, gente, hoje, pra você fazer bons contatos, conseguir boas referências, é legal você ter um networking. E eu sinto um pouco de falta disso, networking com professores, networking com colegas. Isso é importante, isso é legal, essa troca. E eu sinto falta sim, tá? Mas, de novo, entra naquilo que eu falei. Se você tá ok com isso, siga em frente. Nada impede também, como eu falei, de você procurar isso em outros lugares, em outros locais. Agora sim, gente, uma dúvida que as pessoas têm muito em relação ao conteúdo. Ah, o conteúdo é diferente? Não. O certificado de diploma é diferente? Não, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Assim, tudo depende também do seu curso. Por exemplo, eu escolhi para fazer um curso tecnológico, que é um curso de 2 anos de duração. Até porque o meu curso de marketing digital, você não encontra ele ainda modalidade de bacharel. Mas, sim, foi um curso rápido, de 2 anos, eu aprendi muita coisa na faculdade. E como eu falei pra vocês, eu acho que a faculdade de distância tem essa vantagem, por experiência própria, não é só achômetro, né? Porque você tem mais tempo livre. Então, como eu falei, 2 horas por dia que eu sentava e estudava, eu conseguia aprender muita coisa. Passava bem no semestre, com notas boas, não era aquele passeio de raspão, não, eu passava bem. E eu tinha tempo livre para estudar mais a minha área e outras coisas que a faculdade às vezes não focava tanto, porque, como eu falei, a faculdade não vai te entregar tudo, você precisa ir além. E eu também pude estudar outras áreas, então, assim, eu acho que você tem a oportunidade de aprender até mais, se capacitar ainda mais, tanto que eu comecei a atuar antes mesmo de me formar. Assim, quando eu terminei o primeiro ano da faculdade, eu já estava trabalhando há muito tempo, pelo menos uns 6 meses eu já estava trabalhando na minha área, e já com conhecimento muito bom, então, assim, acho que é uma oportunidade. E o diploma realmente não tem nenhuma diferença, exatamente a mesma coisa, tá? Só ficar atento realmente à certificação do MEC, que nem todas as faculdades têm esse reconhecimento, então é legal você dar essa pesquisada para não ter nenhum problema lá na frente. E por último, gente, assim, eu sei que tem um preconceito muito grande, eu sei disso, eu tive esse preconceito também um pouco, não vou esconder isso de vocês, falar que foi amor à primeira vista, não foi, mas eu me permiti tentar, porque eu falei assim, por que não? Sabe? E se eu não gostar, eu ainda tenho a possibilidade de fazer outro vestibular e passar em uma faculdade presencial e segue a vida, sabe? Então, assim, se permita tentar. Se você acredita que pode se encaixar no seu modelo de vida, tente. Não vai doer nada. Então, assim, eu acho que vale esse teste. E se você veio e gostar, seja bem-vindo ao Mundo EAD. Eu vou te dar o maior apoio, inclusive. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao EAD, podem deixar aqui que eu vou ter a maior alegria em responder vocês e esclarecer algumas coisas. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau, gente!